Caco de Deus e a Linda. Ai, não sei de onde você tirou essa ideia, viu, Caco de Deus? A gente agora vai estudar a Bíblia. Estudar livro por livro. Tá pensando o quê? Tá querendo me converter, é? Vamos começar hoje com o tal de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. A gente já sabe que significa o começo de tudo. Começo por quê? Se Deus já sabia que a humanidade não ia prestar, por que não acabou logo no início? Não devia nem ter começado. Mas foi Deus quem começou tudo, Cláudio Rosa. Gênesis mostra o amor de Deus, Criador, por todas as coisas. Ele criou tudo e viu que era bom. O problema não está no começo, está no desvio do homem. Assim, aí depois tem a história do negócio lá da fruta, né? Que o ser humano comeu uma fruta e aí por causa dessa fruta toda a humanidade se ferrou. Eu acho interessante. Parece que foi uma maçã. Dizem que foi uma maçã. Por mim, se fosse um pastel de carne, de preferência, seria até mais convincente, na minha opinião. Aí depois de tudo isso, deu nisso, né? A humanidade virou esse negócio aí. Cláudio Rosa, o problema não foi o fruto que ele comeu, o problema foi a desobediência. É tanto que o homem escolheu ouvir a serpente ao invés de ouvir o seu próprio Criador. Mas nós vemos também que houve solução, porque Deus achou um caminho. Aí depois vem aquela história do irmão que matou o outro, né? Caim que matou Abel. Você vê que as famílias já vinham erradas. Não poderia ter isso, minha gente. Mesmo assim, Deus ali mostrou misericórdia. Gênesis não é só o começo, também é promessa. Deus levantou pessoas como Enoque, como Noé, homens justos numa geração totalmente corrompida. O Noé, aí sim, um velho que construiu uma arca, um barco gigante no meio do mato, no meio do nada. E aí vem um monte de bichinho, né? Tudo de mão dadinha, de casalzinho, pareazinho, entrando lá naquele barco. Eu imagino a cena. Até o jacaré de mãos dadas. A história de Noé, Cláudio Rosa, é sobre fé. É sobre obedecer a Deus, mesmo sem ter visto. Ele não viu a chuva. Mesmo assim, ele preferiu obedecer a Deus. E a tal da Torre de Babel? Uma torre gigante, um prédio gigante que todo mundo resolveu construir junto, né? E aí, houve uma confusão das línguas lá. E até hoje ninguém se entende. Nem reunião de pais e mestres nas escolas. A torre, o problema da torre foi o orgulho humano. Foi o homem tentar subir até Deus, quando na verdade é Deus que desce até nós. E também a Torre de Babel mostra que união sem Deus é confusão. Aí depois vem esse tal de Abraão, né? Que o homem só porque ouviu uma voz aí do além, deixou tudo que tinha, pegou o beco com a terra que ninguém sabe até onde era, só porque ouviu uma voz. E eu vivo ouvindo vozes, sabe como é que eu resolvo? Tomando uma boa xícara de café. Abraão ouviu Deus e creu, saiu sem saber para onde ia. E por causa de Abraão, veio quem? Veio Jesus. Então, o livro de Gênesis também fala sobre o nascimento da fé. José, na minha opinião, foi o único que prestou essa história todinha. Porque o cara foi vendido, mandado para o Egito, para uma terra quando ele não conhecia, foi escravo, foi preso e ainda não guardou rancor de ninguém. Não existe não, esse cara era o cara. Exatamente. José nos ensinou que Deus transforma o mal em bem, em bênçãos para nós. Olha que coisa linda. Confesso, até que esse Gênesis tem umas histórias bacanas, mas eu prefiro o livro de Salmos. Pelo menos lá não tem ninguém virando estátua de sal. Gênesis mostra que tudo começou com Deus, foi criado com perfeição e acabará também com Deus em perfeição. Tá bom, Caco de Deus, hoje você pode ter ganhado. Mas amanhã é o livro de Levítico. Aí eu volto com tudo e você vai ver. E eu estarei aqui com a Bíblia e com fé. E você, Cláudio Rosa, com esse mau humor de sempre. Caco de Deus e a Linda.